Alô, amigos do terceiro semestre de Comunicação Social, aula de Semiótica. Eu sou o Flávio Siqueira, da Rádio Mix aqui de Brasília, e a pedido da Gabi, do pessoal da turma, eu estou fazendo esse vídeo para a gente falar um pouco sobre rádio, para a gente discutir alguns temas, né, que se comenta cada vez mais e cada vez mais estão em alta, não só no rádio, mas na comunicação em geral, que está mudando, que está convergindo para as mesmas plataformas, e isso está criando uma grande revolução, especialmente na linguagem da comunicação. A Gabi pediu para que eu falasse sobre o rádio, né, a evolução do rádio, e eu posso dizer o seguinte: eu trabalho em rádio há 20 anos, São Paulo, Porto Alegre, aqui em Brasília, e acompanhando todas as evoluções técnicas, a automatização do rádio, a mudança do tempo de cartucheira, caceteira para o tempo dos computadores, mas nenhuma dessas evoluções se comparam com a mudança que está se imprimindo agora, especialmente em relação à comunicação no rádio. Hoje, mais do que nunca, a música está deixando de ser o nosso principal elemento de trabalho, de atrair ouvintes. Afinal de contas, o rádio está concorrendo com o iPad, com o iPhone, com a internet, e é uma concorrência no mínimo desleal, já que hoje, para você baixar uma música é algo extremamente simples, então as pessoas não precisam mais do rádio para ouvir música. Então, diante desse dilema, o rádio já não é mais o grande provedor de música. O que fazer? Isso está gerando uma grande mudança, especialmente no conteúdo do rádio. A partir do momento em que os administradores, os gestores de rádio, isso no mundo inteiro, entendem que o mais importante hoje é investir no conteúdo. A grande dúvida tem sido qual o conteúdo a ser investido. E aí muita gente recorre a fórmulas já antigas, como de repente falar sobre banda, curiosidade sobre música, notinhas musicais, quiz, humor e assim por diante. Não é que isso não funcione, mas isso já foi recurso do rádio nos anos 90, nos anos 80. Então, diante disso, qual o recurso a ser utilizado? O que fazer? Que tipo de comunicação é atraente para quem está chegando agora e não vê o rádio com os mesmos olhos de quem via nos anos 90, nos anos 80? Esse tem sido um grande dilema nas rádios que buscam, sobretudo, o conteúdo que seja atraente a esse ouvinte, sabendo que daqui para frente a concorrência vai aumentar, porque não vão ser mais só as rádios em frequência modulada ou amplitude modulada, mas sim as rádios web, as rádios que vão ser geradas de qualquer lugar, de casa, do carro, de qualquer lugar que tenha um microfone, um software, um streaming, você pode gerar uma rádio. Isso vai acabar com as concessões, por exemplo. Não há mais necessidade de concessão de rádio, já que você pode fazer uma rádio pela internet, com outro tipo de transmissão. Você pode dizer que nada disso é popular ainda, que isso vai demorar. É o mercado que vai regular o tempo e que isso vai levar para acontecer. O fato é que um dia vai se tornar popular, e quando isso acontecer, ai daqueles que não se adequarem a esses novos tempos da comunicação. A comunicação se aproxima cada vez mais das pessoas, que à medida que são expostas, a quantidade de informações que a gente tem cada vez mais de todas as mídias e todos os lados vão se tornando mais críticas. E com essa crítica, com essa acidez de olhar, a quem faz comunicação deve entender que o melhor caminho para se aproximar do seu ouvinte, do seu telespectador, do seu leitor, é o caminho da verdade. Se ele não conectar sua mensagem àquilo que lhe pareça real, aquilo que lhe pareça verdadeiro, até por essa seleção natural de quem está exposto à comunicação, ele não vai ouvir aquilo que você tem a dizer. Então busque ser verdadeiro naquilo que você tem a dizer, busque ser real na sua mensagem, e sobretudo ser alguém que se informa, alguém que cresce, alguém que está atento, não só ao seu veículo, à sua mídia específica, à sua área, seja o jornalismo, a publicidade ou qualquer outra área, mas esteja atento às mudanças da comunicação. E é claro que isso tem a ver, né, no caso da publicidade, com o fato do rádio ser ou não interessante para anunciar. É e sempre vai ser muito interessante para anunciar. A questão, e isso vale para qualquer mídia, é se as pessoas sabem utilizar o verdadeiro potencial do rádio como vendedor de produtos. O rádio trabalha com a imaginação, trabalha com o lúdico, trabalha com a criatividade. Então, quem não pauta isso como prioridade na hora de vender um produto, não vai conseguir se utilizar por completo dos benefícios dessa ferramenta. Você sabe que eu gravo muito, né, para Brasília, para o Brasil todo. E eu vejo, às vezes, a grande quantidade de agências, de pessoas que não conseguem explorar o potencial de linguagem do rádio, de despertar no rádio essa capacidade de imaginação que pode ser tão útil para vender um produto. Você não precisa de grandes produções como na televisão, no cinema, de locação, de imagem, de atores, de figurantes. Basta um som. Basta fazer as pessoas imaginarem aquele mundo, aquela realidade, aquele conceito que você quer passar. Então, essa criatividade que o
rádio promove deve partir também de quem cria os textos, de quem resolve anunciar no rádio, de quem resolve investir no rádio, sabendo que utilizando esse potencial de linguagem, de criatividade, vai se tornar muito mais fácil vender um produto. Se você conseguisse utilizar dessa ferramenta de uma maneira inteligente, não tenha dúvidas que você tem em mãos um grande potencial, maior às vezes do que a TV. Afinal de contas, você está falando com o teu público, gastando muito menos, atingindo aquela camada que você quer atingir e de uma maneira extremamente eficaz. Então, para o publicitário que está vendo essas mudanças todas de comunicação, e essa que a gente está falando do rádio, as revoluções e as evoluções que o rádio está passando, não deve deixar de considerar esse grande potencial até como meio de conexão, aquilo que a gente estava dizendo agora há pouco, de realidade, de verdade que a comunicação deve passar para atingir as pessoas. Isso não é só naquilo que o comunicador diz, naquele conceito que a emissora se propõe a falar, mas é especialmente também naquele que vende, no publicitário, no criativo, naquele que através daquele produto quer vender um conceito, quer vender um produto, uma marca e assim por diante. Então isso deve ser muito claro na mente de quem se utiliza do rádio e busca os benefícios de anunciar numa emissora de rádio. Um outro tema que foi pedido para que eu falasse é a importância do rádio na vida das pessoas. O rádio tem uma relação muito íntima com as pessoas. Ele cria vínculos, ele cria amizades. E nós que vivemos no rádio já colecionamos histórias de ouvintes que se identificam com a gente e nos consideram amigos sem mesmo nos conhecer, né? Esse vínculo, esse poder de criar vínculos é algo que nasce dessa natureza do rádio, que é criar mundos, de valorizar a imaginação, e é claro que isso cria vínculos também. E isso vale não só para quem trabalha em rádio, para o veículo em si, mas também para quem anuncia no rádio, que tem a possibilidade de se utilizar desse potencial de criar vínculos, de aproximar pessoas, enfim, de criar amizades, né? Para canalizar isso para sua mensagem e para o seu produto. Portanto, para a gente finalizar aqui e concluindo, uma coisa que sempre perguntam: o rádio vai acabar ou não vai? O rádio não vai acabar. Ou melhor, o rádio como a gente conhece, talvez, de geração, de frequência modulada, amplitude modulada, esse vai acabar. O que não vai acabar é o conteúdo radiofônico, especialmente para aqueles que sabem utilizar e aproveitar todo esse potencial, seja o profissional da emissora, o profissional do rádio, seja o publicitário e todos aqueles que de alguma maneira podem se beneficiar desse grande potencial e desse grande mundo que o rádio proporciona. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Boa sorte para todos vocês. Obrigado, Gabi. Obrigado ao pessoal do terceiro semestre de Comunicação Social, curso de Semiótica, que está assistindo esse vídeo. Um grande abraço e a gente se fala.